Muito bem. Aí, gente, estamos gravando. Vamos aí iniciar nosso workshop sobre parábolas. Olha aí. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa abertura com o nosso companheiro, colega, o Luiz, aqui vai abrir aqui nosso encontro de hoje. Vai lá, Luiz. Bom, vamos relaxando, sentando calmamente, unindo as nossas auras, ligando-nos com o nosso mentor individual, com o mentor deste trabalho, saudando também ao bom Pai, a Jesus, por tudo que tem nos feito e pedindo autorização para iniciarmos os trabalhos da tarde de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, uma boa aula a todos. Obrigado, Luiz. Olha só, hoje caiu o balão aqui, tem mais gente chegando. Tá o Ari tá aí, o Ari fez também a consulta espiritual. Ari, você tá limpinho já, Ari? Porque eu sei que tem outros aqui que passaram com louvor aí na consulta espiritual de segunda-feira. Sueli tá aí também, a Ivani. Legal, gente. Então vamos começar aqui. Eu prometi para vocês que não vai, nossa aula hoje não tem muitas... vai ter muito PowerPoint, mas um pouquinho de PowerPoint nós vamos precisar aqui, antes de nós iniciarmos a conversar sobre a parábola do semeador. Deixa eu só colocar mais a ID aqui. Mas a gente só vai falar uma coisinha rápida, precisa só dar um conceito aqui antes das parábolas. Deixa eu só desligar uma coisinha aqui, perfeito. Deixa eu só aumentar aqui. Perfeitamente. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, só sempre falar aqui nós vamos voltar a ter as aulas aí no canal do YouTube, e lá no canal tem sempre aí o podcast. Estou fazendo aí um apanhadão do que foi 2020 no podcast. Então, já teve sobre influenciação espiritual, teve sobre a conversão de Paulo, e hoje tem a história dos evangelhos. E as exposições de sexta-feira. Então, já teve uma sobre o hino ao amor, na sexta-feira retrasada. Na passada, falamos sobre o verdadeiro discípulo. Então, sempre tem aí uma possibilidade aí de vocês terem aí contato com outros conteúdos, além das aulas que nós vamos iniciar hoje, sobre do workshop sobre as parábolas. E a ideia nossa, como eu falei para vocês aí na semana passada, mas alguns não estiveram aqui presentes, então nós vamos tentar fazer as parábolas, falar um pouco das parábolas esse ano. Vai ser um workshop que vai exigir muito mais uma participação de vocês do que simplesmente aulas expositivas. E eu vou depois compartilhar esse arquivo com vocês, assim que eu sair aqui da tela, eu vou mandar deixar aí no bate-papo, que vai ter aqui as parábolas que nós vamos ver nesse primeiro módulo, que é o módulo sobre Marcos. Tá? E aí, cada tema pode ser abordado em mais de uma aula, a gente não sabe como vai ser. A gente não tem pressa para nada, não tem um tempo muito limitado, então eu vou deixar só o assunto para vocês já irem se programando, qual vai ser. Então, hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Aí, se der, semana que vem, se der tempo, se a gente conseguir terminar a parábola do semeador, vai ser a lâmpada e a medida certa, também lá em Marcos. E aí tem aqui os versículos, os capítulos e os versículos, para que nós possamos aqui estudar ao longo desse módulo 1. Acabando esse daqui, ou antes desse, eu passo os outros módulos. Nós vamos ter, então, o próximo módulo é Mateus, depois vai ser Lucas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho para falar aqui para vocês. Nesse arquivo vai ter uma bibliografia também, sugerida, tá? Só para facilitar para vocês, eu prometi que eu ia enviar, e aí eu fiz aqui uma bibliografia para vocês poderem utilizar, caso vocês precisem, para pesquisar, ver se tem aí alguma informação interessante na hora de vocês estudarem sobre cada uma dessas parábolas e essas passagens. Bem, recados dados, vamos ver se agora eu consigo fazer, né? Como sempre, né, gente, aquele problema que vocês já conhecem, é uma situação já costumeira, que é dar o pau aqui no sistema. Mas não se preocupe. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu aproveitar que já está aí meio nós estamos aqui eu já vou colocar aqui para vocês, no bate-papo, eu vou fazer isso já, senão depois
eu esqueço e aí vocês ficam aí falando que eu não mando as coisas para vocês, né? Deixa eu só ver se eu consigo. Isso é um negócio simples que eu nunca fiz, né? Então, também pode dar um pau. Não, vou desistir. Já entrou uma coisa muito estranha aqui. Eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, tá? E aí vocês recebem aí com mais tranquilidade, porque se eu for tentar passar aqui, eu acho que vai dar pau. Então, vamos de novo aqui fazer no compartilhamento. Um instantinho só, que a gente já vai... Eu também tô. E só vou pedir para vocês ficarem sempre com o microfone desligado, tá? Para a gente não ter ruído. Aí, na hora que a gente for discutir, aí vocês podem abrir o microfone para a gente poder discutir aqui com mais calma. Então, aqui, parábola. Bom, então hoje nós vamos ver a parábola do semeador, que é o capítulo 4, lá em Marcos. A primeira, nós vamos sempre fazer, a nossa discussão vai ser sempre puro evangelho, nós não vamos fazer aglutinado, como acontece lá na Federação e lá na Seara, que eles pegam lá por um tema e colocam as parábolas nesse tema. Nós vamos fazer por evangelho e seguindo a sequência, porque aí fica mais fácil até para nós estudarmos melhor. Nós vamos, nas explicações que eu vou falar aqui, o que é parábola, eu vou usar esse livro aqui, que é um catatal, que depois, quando a gente sair aqui da compartilhamento, eu vou mostrar para vocês, mas é um livro muito interessante, é o Novo Testamento e Artigos Sistemáticos, é um dos principais livros aqui para quem quer estudar o Novo Testamento, o Evangelho, também tem um específico sobre o Antigo Testamento, mas enfim, é a grande referência. Obviamente vocês não precisam comprar isso aqui, não é para comprar, é só para vocês saberem de onde que eu estou tirando as informações que eu vou passar para vocês a partir de agora. Se vocês ficam pensando assim, puxa, o Antônio é louco, o Antônio fica imaginando um monte de coisa, né? De onde ele está tirando essa informação? Então, estou tirando desse livro, e esse livro fala o seguinte para nós aqui, que a parábola ela vem do grego, que é parabolê, colocar coisas lado a lado para efeito de comparação. Então, aí tem a origem da palavra parábola. E tem um uso comum, assim, a parábola ela se utiliza muito de metáforas. É sempre algo que parece que mas não é muito. Parece até aquela música do Gilberto Gil, que é a metáfora, né? A lata não é a lata, sabe? É mais ou menos isso. Quer dizer, vai ter muita questão alegórica e metafórica na parábola. Então, por exemplo, aqui, vós sois o sal da terra. Então, tem uma metáfora aqui, o sal da terra. O que representa? Por que nós somos o sal da terra? Está lá no Sermão da Montanha. Então, são essas pequenas questões, e Jesus vai utilizar muito essas figuras de linguagem, essas questões de metáfora, de alegoria, para passar aqui os seus ensinamentos. Vamos ver aqui se eu consigo. Hoje está de rosca aqui, viu, gente? Não sei por que está dando tanto pau aqui. Hoje já é o segundo já. Deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Deixa eu só... Tenham paciência, viu, gente? Paciência é uma virtude, como diriam os antigos. Mas a gente já vai resolver isso aqui. Juliana, essas coisas não acontecem lá na aula de quinta, né? Você fica lá no comando, você não deixa acontecer isso, né? Deixa eu ver. Vamos de novo, gente. Vamos de novo. Juliana Juliana é a rainha do Zoom, e eu, como você sabe, sou um amador nesse negócio aqui. Então, tem o uso da metáfora, e a história contada, embora fictícia, podia ser real. Então, é o que nós vamos ver hoje. Por exemplo, na parábola do semeador, realmente, tem um semeador que está jogando sementes. É uma possibilidade, mas é fictícia, porque ele não está se baseando em nenhum caso real. Então pode ser real, mas é diferente da fábula. Por quê? Porque a fábula você vai ter lá Joãozinho e Maria e a bruxa, vai ter Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau. Então, enfim, tem questões que realmente não tem como. A fábula ela vai muito por esse lado mais fictício. Tem um fundo moral, a fábula, mas a fábula ela não é feita com personagens que você pode se identificar. Não existe um modelo único de parábolas, isso também é muito importante. Então, nós vamos ter, vocês vão ver, nós vamos ter parábolas um pouco maiores, vamos ter parábolas menores, vamos ter... você não tem um formato, tanto que isso é uma dor de cabeça para os estudiosos, aí eles começam a inventar um monte de teorias, aí um não concorda com o outro, enfim, para nós isso não nos interessa, mas é importante saber que não existe um modelinho, não tem aquele modelo, isso é uma parábola, pronto, já está definido, tem que ter isso e aquilo. Não é dessa maneira, né? A parábola ela pode ser uma frase,
Por exemplo, guardai-vos do fermento dos fariseus. Isso é uma parábola, tá vendo? Curtinho. Ou algo mais sofisticado, como uma alegoria, em que cada detalhe ou personagem é relevante, muitas vezes com significado oculto, que é o que nós vamos ver na parábola do semeador. Inclusive, quem passou um pouquinho mais da parábola do semeador viu que, puxa, não é uma coisa tão simples para você conseguir entender uma parábola, justamente porque tem um significado oculto, tem algo lá que está escondido, está dizendo uma coisa, mas aí embaixo tem mais informação. E aí os discípulos chegam para Jesus, e talvez vocês tenham visto, e perguntam, puxa, mestre, o que você quis dizer com essa parábola aqui do semeador? Então aí Jesus tem que explicar para eles o que é essa ideia, o que é essa parábola, essa passagem que ele contou, tentando definir para eles, ou decifrar para eles o que estava oculto por trás desses ensinamentos. Por isso que muitas vezes a gente imagina, tem muitas pessoas que falam assim, a parábola é um negócio simples, Jesus falava por parábolas porque era mais fácil das pessoas entenderem. Mais ou menos, né? Mais ou menos, não é bem isso. O que ele fez, e isso é uma coisa importante, foi usar imagens realistas da vida diária que prendiam a atenção dos ouvintes, por sua vivacidade, colorido da narrativa. Então, os ouvintes sabem que algo mais está em jogo além da ilustração agradável para tornar claro, né, aquele ensinamento. As parábolas provocam perguntas. Olha só, ela não está respondendo, ela está provocando perguntas e desafiam os ouvintes à reflexão e à investigação. Por isso que não é um negócio simples, a ideia da parábola. Não é um negócio que você pega, olha, sabe, chapeuzinho vermelho. Não é. Ela exige de nós um esforço de compreensão. E, às vezes, isso nos derruba. Não sei do que é isso, do que se trata, não estou conseguindo entender essa parábola do semeador, coisa louca isso aqui. Aí a pessoa desiste. Então, por isso que a gente precisa aqui se esforçar um pouquinho, e a ideia do workshop é esse, para nós tentarmos encontrar significados. Onde está essa questão oculta de cada uma dessas parábolas? Como é que nós podemos dar essa interpretação? Né? Só que tem uma outra questão aqui. Ei, meu Deus do céu, mas hoje está realmente... peraí, que agora foi. Pera. Opa, aqui. Jesus estava familiarizado com o ambiente rural galileu. Cenas ao ar livre da agricultura e do pastoreio, nós vamos ver isso hoje, a parte da agricultura, cenas domésticas de uma casa simples, a jumentos, ovelhas, lobos, pássaros, sementes, trigos, colheitas, lírios do campo, árvores frutíferas, odres de vinho remendado, lâmpadas caseiras, tudo isso está dentro daquele conceito. Por quê? Todos vocês devem conhecer, eu acho que já falei isso para vocês numa aula lá presencial, lá no primeiro ano, que Jesus ele se utiliza dessas ferramentas porque está próximo das pessoas. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, fazer uma comparação, só para vocês terem uma noção de comparação, o Paulo Freire, por exemplo, que foi o grande educador, o grande pedagogo, quando ele começa a ensinar, fazer aquele projeto dele revolucionário, que foi a parte da alfabetização, qual que foi a premissa dele? Era pegar elementos que estavam para aqueles alunos, quer dizer, que eram comuns para aqueles alunos. Eu até dei, acho que o exemplo para vocês na sala de aula, que por exemplo, você vai pegar alunos que trabalham com construção civil. Você não vai ficar falando com eles sobre viagem ao fundo do mar, viagens até a Lua. Não, você vai falar para eles o que eles mexem no dia a dia. Então, vai falar de cimento, de areia, vai falar de instrumentos lá, de furadeira, maquita, enfim. Isso eles entendem. Então, você consegue fazer a alfabetização de um jeito mais fácil, se utilizando de elementos que eles compreendam. E Jesus usa essa mesma ideia, pelo menos esse mesmo pensamento, ao fazer as parábolas. Ele utiliza essas informações para passar uma mensagem, que não é uma mensagem fofinha, não é uma mensagem que a pessoa consegue entender logo de cara. Vai exigir da pessoa um questionamento. Então, por isso que as parábolas, muitas vezes, elas são convites abertos que esperam por uma resposta. O leitor completa o significado da parábola. Olha só que coisa legal isso aqui, e também é um grau de dificuldade para nós. Quer dizer, como é que eu vou completar o significado da parábola? Como é que eu vou interpretar essa parábola? O que eu posso fazer para conseguir entender o que Jesus estava querendo nos passar? E ao expressar a sua mensagem na parábola, Jesus desafia as pessoas a uma resposta livre, que pode ter diferentes interpretações. Dificilmente uma parábola pode esgotar as potencialidades de uma interpretação. Vai ter uma interpretação só, você pode ter várias interpretações. Isso que é muito legal na parábola, e ao mesmo tempo, para nós é uma coisa meio incompreensível, porque nós gostamos muito daquelas questões assim, é assim, mas será que é assim mesmo? Tem alguém que está com o microfone aberto, gente.
puder desligar, eu agradeço. Alguém que entrou agora aí. Gente, desligar o microfone. Tem alguém que está com o microfone aberto. Bom, daqui a pouco eu já vejo quem é o ser de luz que está com o microfone aberto. Então, dificilmente uma parábola vai ter um significado só, vai ter uma resposta só, porque vai depender de cada um, vai depender do olhar de cada um. Você pode olhar a parábola hoje com um entendimento, daqui a algum tempo você vai olhar aquela mesma parábola, mas você está com outra coisa na cabeça, tem outras informações, culturalmente você também mudou alguma coisa, e aí você vai enxergar aquela parábola de uma outra maneira. Por isso que até o nosso workshop vai ser bacana, porque temos muitas possibilidades de interpretação das parábolas, e é legal nós vermos isso e perdermos esse medo. Assim, puxa, será que eu estou fazendo uma interpretação errada? Será que eu estou fazendo uma leitura equivocada? Não, porque o próprio Jesus está colocando a parábola como um convite. Ele quer que a gente complete aquele significado, mas cada um com aquelas informações que nós temos. A chave está em nós. A chave está em nós. Assim como Kardec fala que o Espiritismo nos trouxe uma chave para conseguir compreender os ensinos de Jesus, e ele está correto, é uma chave que nós podemos utilizar também. E vai nos ajudar muito a interpretar muitas das passagens que para nós ficam um pouco escuras, assim, não dá para nós entendermos muito bem. Mas o Espiritismo nos dá aí uma ferramenta para nós fazermos aí uma interpretação mais bacana, mais profunda daqueles ensinos de Jesus. Perfeito, gente? Vamos ver se a gente consegue aqui ir para mais uma tela, que eu realmente não estou conseguindo ir. Eu realmente não entendo por que isso está acontecendo, mas, enfim, era isso. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, acho que é o Ari que está com esse microfone aberto. Ah, Ari, é você mesmo, Ari. Muito bem, eu já estou colocando mudo para você aqui. Eu só vou tentar mais uma coisinha, porque eu precisava só... Abriu de novo, Ari. Eu quero ir rápido, porque senão a gente não vai conseguir ler. Tem que fechar o seu microfone. Esse microfone tem... Eu identifico o seu pelo grilo. Entendeu? Aí, muito bem. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui, deixa eu ver se eu consigo, sem atrapalhar nada, mas é mais uma tela só, e a gente já vai para os finalmente e vamos fazer a leitura da parábola. Como que vai funcionar o esquema aqui? Esse é o livrinho, ok. Um instantinho só, gente. Só ver se isso. Bom, então agora nós vamos para o nosso capítulo 4. Eu pedi para vocês trazerem a Bíblia. Então, por favor, já abram aí no capítulo 4, Marcos, parábola do semeador. Quando eu abri para vocês falarem quais as interpretações que vocês viram de mais interessante e tudo mais, eu vou meio que controlar pelo tempo, até para a gente não se estender demais, porque cada um vai querer falar alguma coisinha. Então, tenta falar uma parte, de repente você tem duas coisas para falar, fala uma, e nada impede de você ter direito depois de falar uma segunda coisa que você viu num outro texto. Não precisa falar tudo de uma vez. Então, para a gente tentar fazer a coisa um pouco mais dinâmica, eu vou aí meio que cronometrar 2 minutos, que é o máximo. Então, que se puder acabar antes, melhor ainda. Mas o que eu convido a todos é que assim, não fiquem com vergonha. Participem, façam aí a sua participação, falem o que vocês viram, o que vocês entenderam da parábola, isso é muito importante para a gente fazer esse workshop aqui juntos, tá bom? Então, a semana que vem, se der, nós vamos falar sobre a lâmpada e a medida, vamos ver se vai dar tempo de nós acabarmos tudo isso hoje. Então, interrompendo aqui o nosso compartilhamento, vamos pegar a Bíblia? Vamos pegar lá a Bíblia? E todos com a Biblinha na mão? Muito bom, gente. Ai, tá quente, viu, gente? Tá quente. Hoje tá quente aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Bate-papo. Agora um ser de luz resolveu cortar grama aqui, tá um barulho. Vocês me desculpem pelos barulhos dos cachorros, da serra elétrica e agora do cara que está cortando a grama. Bom, vamos lá. Capítulo 4, Marcos. Eu já vou seguindo aqui. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu estou pegando aqui da Bíblia Pastoral. Tá? Eu estou também com a Bíblia de Jerusalém aberta ao meu lado, mas eu vou pegar da Bíblia Pastoral o texto, porque é um texto que foi feito, a tradução foi feita para leitura mesmo em público, da Bíblia Pastoral. É diferente da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é mais a parte
têm uma preocupação mais com o texto formal, eles querem falar do jeito que deveria ser mesmo, aí, nos manuscritos antigos e tal. E a Bíblia Pastoral, não que ela fuja dessas informações, mas ela procura um texto mais agradável para ser lido em comunidade. Então, por isso que eu vou ler vou pegar o texto aqui da Bíblia Pastoral. Mas eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, a primeira coisa, quando vocês vão lá no capítulo 4, depende da Bíblia que vocês estão usando, ela vai ter lá, por exemplo, Parábola do Semeador, capítulo 4, vai ter um título, perfeito? Cada Bíblia vai ter um título, vai ter uma questão. A Bíblia de Jerusalém também coloca como Parábola do Semeador. Só que dependendo da Bíblia, vocês vão ver aqui o seguinte, vai ter uma referência de onde essa passagem pode estar sendo repetida, ou pelo menos baseada em parte, em outro evangelho. Então, aqui na Parábola do Semeador, ela vai ter também, vai estar sendo repetida em parte ou totalmente, lá em Mateus e em Lucas. Então, logo de cara, vocês já vão ver isso nas Bíblias de vocês. Bíblia de Jerusalém, que deve ser a maioria de vocês, certo? Vai estar aqui, eu lamento, mas as pessoas que não pensaram muito nessa ideia, colocaram uns numerozinhos à esquerda, tem uma coluna aqui, tem uns numerozinhos à esquerda, você tem lá o número 4 e tem os numerozinhos à esquerda, bem pequenininhos, eles deviam dar uma lupa para a gente, né? Mas não deram. Então tá lá, vocês vão ver lá, ó, tem Mateus e tem Lucas, tem 2 barras, então é paralelo, ou seja, o significado dessa parábola também pode ser vista em sua totalidade, ou pelo menos é baseado, aqui está em Mateus e em Lucas. E também tem lá um númerozinho 2 e 13. Quem tem a Bíblia de Jerusalém está vendo que tem um 2,13. Então é capítulo 2, versículo 13 de Marcos. Então, se vocês forem lá no capítulo 2, versículo 13, vocês vão entender por que eles estão colocando isso. É uma referência, não a essa parábola, mas a uma passagem que é parecida. Então, no 2,13, ele vai falar o seguinte, cadê aqui? Um pouquinho só, gente, que está voando tudo aqui. Hoje está de rosca aqui. 2,13... E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Então, essa passagem, esse trecho que está no capítulo 2, também está repetido, se vocês perceberem, no comecinho da parábola do semeador. Então, por isso que a Bíblia de Jerusalém faz essa reflexão. Por que eu estou explicando tudo isso, gente? Para vocês verem que tem mais ferramentas na Bíblia do que simplesmente o texto. Tá? A gente precisa estar um pouco condicionado a ver essas outras possibilidades, porque isso vai nos ajudar no entendimento. Então, de repente, puxa, o que está acontecendo lá em Mateus? O que está acontecendo lá em Lucas? O que eles usaram? Porque Marcos foi o evangelho que foi a base para Mateus e para Lucas, mas cada um deles tinha lá uma proposta na hora de escrever. Então, eles podem ter utilizado na íntegra ou não. Então, que tipo de modificação foi feita? E aí é legal a gente, de repente, dar uma olhada lá se for o caso. Bem, outra coisa que eu sugiro para vocês, sempre na hora que vocês estiverem estudando, é vocês darem uma olhada na passagem anterior. Por quê? Porque, veja, escrever é que nem aquele desenho do macaquinho, sabe? O macaquinho que vai escreve, põe a mão num galho, depois ele vai para o outro galho, e depois ele vai para o outro galho, e sempre vai pegando um galho, perfeito? Na hora de você escrever, acontece a mesma coisa. Se vocês pegarem revista, livro e tudo mais, vocês vão ver que um parágrafo está interligado com outro parágrafo, e assim sucessivamente, porque está dentro de uma ideia maior do autor. Por isso que nós estamos estudando por evangelho. Então, quando Marcos coloca aqui a parábola do semeador no capítulo 4, tem algum significado, tem algum entendimento aqui. Então, no versículo anterior, o que está acontecendo? É aquela passagem que Jesus fala o seguinte, né, falam para ele, sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora e tal, e aí ele fala o seguinte, eis a minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Perfeito? Então, termina assim o capítulo 3, Jesus falando isso, até uma questão um pouco estranha, né? Às vezes parece isso nos filmes, poxa, como assim? Jesus está renegando aí a mãe e os irmãos, mas tem um ensinamento, e ele termina falando isso, né? Pois quem fizer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E aí nós vamos ver agora, nessa parábola do semeador, se vocês olharem no rodapé de vocês, da Bíblia de Jerusalém, quem tem a Bíblia de Jerusalém no D, vai falar o seguinte, começa um pouquinho numa página e vai para outra, que é o ensinamento de Jesus, são essas parábolas, essa reunião de parábolas do capítulo 4, são os ensinamentos de Jesus. Na Bíblia Pastoral, fala que esses ensinamentos de Jesus ajudam a entender o sentido da prática do que Jesus está querendo nos ensinar. O que Jesus está querendo nos ensinar? É justamente a vontade de Deus.
Tudo bem? Quer dizer, Jesus está tentando exemplificar para nós, que somos todos uns cabeçudinhos, né? Assim, olha, acorda, gente, é isso que tem que ser feito. Mas ele está falando em relação ao quê? A Deus. Deus, né? Ele está dando uma série de informações que vem de Deus, ele está passando para nós, olha, o caminho é esse, o caminho é esse. E aí Marcos, então, aproveita essa ideia aqui, eis a minha mãe, pois quem fizer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Jesus está ensinando para nós. Qual é essa vontade? E aí ele vai começar a nos dar essa orientação, perfeito? Então, só para vocês verem como uma coisa, isso só assim para a gente começar o aquecimento. Por isso que eu falei para vocês que talvez não dê tempo da gente ver tudo hoje. Mas é essa a ideia, quando nós estivermos olhando aqui no estudo, o que está acontecendo antes? O que está acontecendo depois? Por que Marcos ou qualquer outro evangelista está colocando essa passagem aqui, nesse contexto? E aí é bom, quando vocês terem uma Bíblia de estudos, verem o que o rodapé está ensinando para nós. Porque o rodapé é muito importante, ele nos chama a atenção para algumas questões. Então, tanto a Bíblia de Jerusalém quanto a pastoral fala, olha, essas parábolas são ensinos de Jesus. E ensinos para quem? Para que nós possamos nos conectar, seguir aqui as orientações de Deus. Bem, então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos lá. Então, diz aqui a Bíblia, né? Jesus começou de novo, a ensinar à beira-mar. Então, ele de novo está ensinando. Então, Jesus está toda hora ensinando. Não tem esse negócio, hoje vai chover, acho que eu não vou lá falar com aquela turma, não. Jesus está ensinando o tempo todo. Vai na sinagoga, ele está ensinando. Vai não sei aonde, ele está ensinando. E aqui, à beira-mar também, ele não para. Ele está toda hora nos dando aqui informações. Então, Jesus começou de novo a ensinar. E dessa vez aonde? À beira-mar. Não é à beira-mar, é no Lago da Galileia. Tem alguém que está com o microfone aberto, deixa eu ver quem é o ser de luz, que agora eu consigo ver tudo aqui, né, gente? Deixa eu ver se é a Virgínia, vamos ver se é a Virgínia. Vamos lá. Então, ele está à beira-mar, não é à beira-mar, é o mar da Galileia, mas também não é o mar, é um lago, o lago de Tiberíades, enfim, vocês já sabem disso. Então, ele está lá, e vai se sentar aonde? Num barco. Tem tanta gente, ele vai falar aqui, né? E uma grande multidão se reuniu junto a ele, tanto que ele entrou e sentou-se numa barca sobre o mar. Então, o barco, vocês conseguem imaginar essa cena? O barco, ele lá, a orla, todo mundo cheio lá, lotado aquela hora para ouvir Jesus, os ensinos de Jesus. E aí ele começa. Aí toda a multidão estava em terra, à beira-mar. Jesus lhes ensinava muitas coisas com parábolas. Eles diziam em seu ensinamento. E aí começa a parábola do semeador. Escutem. Eis que o semeador saiu para semear. E aconteceu que, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, logo se queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por semente. E Jesus dizia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola, gente. E aí? O que vocês podem... Quem quer ser o primeiro a falar sobre essa questão das parábolas aqui? Por favor, fiquem à vontade. Quem quer ser o primeiro ser de luz que leu aqui sobre a parábola e quer compartilhar alguma coisa. Senão eu posso falar um pouquinho, mas eu queria que vocês, de repente, falassem também, né? Senão só fico eu falando aqui que nem papagaio. Luiz, também fique à vontade para falar, viu, Luiz? Não precisa ficar aí, pode ligar esse microfone, que aqui é que nem trabalho em conjunto, trabalho em equipe. Só colocar uma coisinha aqui para vocês pensarem. Vocês sabem que eu trabalho na exposição do A2, então a gente tem que fazer exposição evangélica, e o A2 tem toda uma característica, tem que ser uma coisa mais light e tudo. Então, eu não fico restrito aos livros espíritas. Eu não sigo restritamente aquela bibliografia recomendada para a Seara. Muitas vezes eu ponho a passagem e eu vou em sites protestantes light, como presbiteriano, anglicano, metodista, que são mais light. E olha só num site presbiteriano de uma igreja em Vitória, que passagem interessante que ele vai falar sobre esta parábola. Entre os semeadores, há uns que saem a semear. É o caso da parábola. E há outros que semeiam sem sair.
Mas Jesus diz que o semeador saiu a semear, mas não diz que ele voltou. Por quê? Pois quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Você lembra uma passagem lá na frente que Jesus vai dizer: aquele que pegar do arado e olhar para trás não pode ser o meu discípulo. Mas o mais importante é que nesta parábola estão representados os 4 grupos de criaturas que existem sobre a face da terra: os homens e as mulheres, as criaturas sensitivas, como os animais, as criaturas vegetativas, como as plantas, e as criaturas insensíveis, como as rochas. E nessa parábola, esses 4 grupos estão presentes. A natureza insensível perseguiu a semente das pedras, a natureza vegetativa perseguiu nos espinhos, a natureza sensitiva perseguiu a semente nas aves e a natureza racional perseguiu nos homens. As pedras secaram, os espinhos afogaram, as aves comeram e os homens pisaram. É isso, só para uma outra versão que pode complementar alguma coisinha. Tá certo, Antônio? Tá bom? Beleza, que mostra bem, tem uma coisa meio surpreendente, é uma ideia, uma proposta de entendimento da parábola que é bem diferente do que eu imaginava que a maioria aqui iria por um caminho. Você encontrou outro caminho, e está tudo bem também. É muito legal. Isso é ótimo para ilustrar mesmo. Só para pesquisar uma outra alternativa. Agora, cada um tem que pegar e falar: puxa, isso me representa, isso eu gosto. Mas isso para mim não acho que seja isso. Nesse momento, para mim, não acho que seja isso. Então, vamos lá. Quem quer falar o que achou aí da parábola? Vamos lá, Sibeli, quer falar? Deixa eu ver se eu abro o seu som aqui. Vamos lá. Tem que abrir o som, Sibeli, senão não vai dar. Isso, abre aí. Vamos lá, Sibeli. Antônio, além do Evangelho, eu fui no Fonte Viva e na lição 64 ele coloca que eu acho que vem muito de encontro aos ensinamentos que a gente tem tido na doutrina, que ele fala, Fonte Viva, na lição 64, diz que a própria pessoa necessita semear o solo do espírito para praticarmos a nossa elevação. Então, sair a semear significa beneficiar os corações alheios, quer dizer, fazer a caridade, né? Sairmos do nosso egoísmo e pensarmos no interesse geral. Sair para semear foi o que fez Jesus no seu ministério, espalhando luz, amor, misericórdia e tantas outras virtudes. Eu achei bonito isso lá do Fonte Viva, por isso eu trouxe para a gente, para nós todos. Não, legal, boa, muito bem, Sibeli. E, inclusive, essa passagem que está aí do Fonte Viva, ele não tira de Marcos, ele tira de Mateus, não é isso? Tira de Mateus. Exato. Não, perfeito. Pode falar, Sibeli. Não, depois eu também fui em Mateus, mas eu falo depois. Beleza. Deixa a outra pessoa falar. Ótimo, obrigado, Sibeli. Claro, vamos lá, Sandra. Sandra Sonageri. Então, eu além do Evangelho segundo o Espiritismo, eu também olhei a Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schuster. Sim. E ele fala, né, que a palavra de Deus, que seria a semente, é uma só. Porém, o grau de evolução do espírito influenciará na forma de entender e aplicar em nossas vidas. E muitas vezes a gente fala, né? Quando a gente lê a parábola, fala os espinhos, as aves, como se fossem coisas externas, né? O diabo, as pessoas vieram e tiraram aquilo de mim. Mas, na verdade, não é o externo que tira aquilo de você. É o seu grau de evolução espiritual que muitas vezes te leva a não pegar aquela palavra de Deus e praticar, não pegar aquela palavra de Deus e colocar como um caminho na sua vida. O certo não é a gente ficar pondo a culpa nos outros, né? A gente olhar para dentro da gente e ver o grau de evolução que a gente está e como a gente está usando isso no aprendizado que a gente tem dos ensinos de Jesus. Legal. E aí já começa a entrar na questão do solo, né?
Quer dizer, a semente está sendo jogada, e aí está entrando, tudo bem, pode ser a palavra de Deus, ou pode ser o ensinamento de Jesus, até porque nós temos que ver o contexto dessa parábola. Ela está dentro de uma área em que Jesus está seguindo uma série, Marcos está colocando uma série de informações mostrando que Jesus está nos ensinando. Então, esse ensino está chegando. E aí, o que nós estamos fazendo com esse ensino? Bate em nós e como que nós estamos respondendo a isso? Aí começa a questão do solo e tudo mais. Mas vamos lá. Posso falar um pouquinho? Claro, vamos lá, Sandra. Eu posso falar? Claro, vamos lá, Sandra. Aproveitando aí o que a minha xará falou, né, sobre como isso vai ser aproveitado, né? Então, vocês estão me ouvindo bem agora, né? Sim, estamos. Melhorou, né? Uhum. Sim. Tá. Então, assim, como Jesus sempre faz uma analogia, né, à agricultura, como você disse no começo, né, eu fiquei pensando como que esse solo, né, que é o nosso interior, que antigamente eu falaria que é só o nosso coração, mas de um ano para cá, né, ouvindo as suas aulas, te ouvindo, eu vou falar que é o nosso coração e que é a nossa mente, que é o nosso interior que vai fazer essa semente germinar, né, essa semente dar fruto. Mas eu fiz uma analogia. Tem alguém? Não, é a Virgínia. Eu vou tentar. Peraí. Vai acabar agora, pronto. Então, eu fiquei pensando, eu falei, como que cada um recebe de um jeito. Então, eu fiz uma analogia também a uma fruta. Então, você vai a um mercado e compra uma banana verde e leva para casa. E essa banana tem um tempo para amadurecer, até ela ficar madura, né? E para a gente poder usufruir da banana. Então, nós somos assim também, né? Cada um tem um tipo de resposta, depende da maturidade espiritual de cada um e da vontade e do esforço de cada um, né? Para fazer essa semente, né? Que é a palavra de Deus germinar. E no Livro dos Espíritos tem uma questão, a questão 621. Se eu estiver falando muito, me interrompe que depois eu volto. Eu faço 2 aqui para você já sabe, aí você para, entendeu? Você ainda tem mais um pouquinho de tempo. Vai. Eu tenho a questão 621, que Kardec pergunta para os espíritos assim: onde está escrita a lei de Deus? E aí os espíritos respondem: na consciência. Então, o que quer dizer? Que já está dentro de nós isso, né? Que aí depende de cada um como vai germinar, fazer brotar essa palavra e vai fazer frutificar, né? Dar os seus exemplos e levar à frente a palavra de Deus. Se eu puder continuar, eu falo também. Não, beleza, tá tranquilo. Agora porque também aqui também está escrito que pela lei do progresso todo mundo um dia vai frutificar, um dia vai chegar lá, né? Uhum. Então, só isso. Vai, agora pode falar. Não, é que essa questão da consciência ela é muito legal. É ótimo isso, porque como que está a nossa consciência? Tá em que circunstância? Tá que nem uma pedra, tá no meio do espinho. É o solo, né? O solo, né? Exato. E como que nós estamos com isso? Porque a semente está chegando. Como que nós estamos preparando o nosso solo? Acho que isso é uma coisa bacana. E às vezes, por isso que às vezes, sei lá, não sei como cada um de vocês chegou na doutrina espírita, por exemplo, mas de repente não estava preparado, chegou num determinado momento. Tirando um ou outro que pode ter nascido numa casa espírita, que não foi o meu caso, eu demorei, entendeu? Então demorou, até eu melhorar a minha consciência, nossa, demorou muito tempo. Então, tudo é uma questão de tempo. Mas a semente está sendo jogada aí. Quem quer falar mais? Quem quer falar um pouquinho mais sobre isso? A Márcia, vamos lá, Márcia. Ari, depois você, tá? Oi. Então, eu também pesquisei ali naquele livro do Caibar, e aí ele bota bem assim, né, que a semente é a mensagem de Jesus, né, que é a palavra de Deus, e que a terra que a recebe exatamente somos nós. Cada um tem um estado intelectual e moral diferente um do outro. Mas aí, olhando também essa parábola do semeador de Mateus, eu achei ele mais assim, chamando a responsabilidade daqueles que ouvem, que escutam a palavra, ouvem a palavra, né? Ele bota muito assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Isso eu achei muito forte. É aquela coisa, quem é muito será dado, muito será cobrado, né? Então, assim,
olhando as quatro passagens, né? Os 4 estados onde as sementes foram jogadas e como ela reagiu àquele solo, eu acho que a gente tem que pensar em que ponto a gente está, entendeu? Só ouvir e repetir papagaio? Não. Ou então ouvir, aquilo faz sentido, mas no primeiro momento que você tenha alguma desilusão, alguma tristeza, você não ter aquela fé, né, que tudo está certo, naquela fé, né, que te mantém, né, aí você abre mão daquilo, e é aquela coisa que é o final, né, que você lança essa semente, a palavra, né, num solo fértil, e aí a responsabilidade da gente não só de pôr em prática, como também de propagar isso, entende? Então, eu acho que a gente tem que procurar ver aonde a gente se encaixa e em cada parte, não importa onde você esteja, a gente tem uma responsabilidade perante essa semente, entendeu? Perfeito, porque nós também somos semeadores, é isso, que o Emmanuel fala, que a Cibele mencionou, nós também temos essa parte, é que nós não sabemos, não percebemos isso, mas nós também somos influenciadores, vamos chamar assim, nós também estamos semeando. Agora, que tipo de semente? Porque de Jesus... Semente exatamente, porque a gente pode também estar semeando uma série de coisas meio negativas, né? Porque Jesus a gente não discute a semente, a qualidade da semente a gente não discute, mas o que nós estamos semeando? Mas por isso que a gente tem que ter essa questão, sempre tentando ser uma pessoa melhor, um espírito melhor, porque aí a nossa semente vai ser realmente importante e impactante, né? Fazendo a diferença de alguém. Muito legal, Márcia. E ele ainda pergunta assim, Mateus, que eu achei interessante, né? Os discípulos perguntam por que Jesus fala através de parábolas, e aí ele responde, né, que porque a gente não vê, né? Assim, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Né? Aos discípulos, eles tinham um entendimento maior, então ele não poderia falar daquilo ali, falar da mesma maneira que ele estava falando para os discípulos, né? E aí eu acho que, de acordo com a capacidade intelectual, né, e moral de cada um vai absorver aquilo que é necessário naquele momento. Então, ele respeita também essa tempo. É o tempo de cada um, né? Essa diferença de cada um. Em Marcos o texto é praticamente igual ao de Mateus, quer dizer, o Mateus pega praticamente o texto inteiro de Marcos, então ele também fala dessa questão aqui que você bem destacou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e também fala essa questão, por que fala por parábolas, logo na sequência ele também diz, porque realmente são questões para nós muito complexas, né? Puxa, quem tiver ouvidos para ouvir, o que nós estamos fazendo com essa informação? O que nós estamos aplicando isso? Isso não adianta. Né? Exato. E por que ele fala por parábolas? Porque tem coisas que ele não podia falar. E isso não quer dizer também que os discípulos, mesmo depois da explicação, a entendessem ou aceitassem, né? Tanto que só depois, com o Espiritismo, por isso que eu falei, né? Vem a chave para nós entendermos um pouco essas informações que Jesus nos deu, porque às vezes realmente não havia aquela maturidade também naquela época. Ari, você quer falar uma coisinha? Vamos ver o grilinho do Ari, vamos lá. Deixa eu ver se ele abre o microfone. Isso, está aberto, vai lá. É o seguinte, eu acho que Jesus, ele procura despertar o moral das pessoas que escutam as lições dele, ou seja, que aceitam a semente que ele joga. Então, uns são indiferentes, isso passa pela boa e pela má vontade do camarada escutar isso, aceitar e pôr em prática. Tá aí os 4 pessoas que até o Luiz fez uma analogia. Aqueles que são indiferentes, são imaturos, não têm ainda condições de aceitar isso. Outros são que estão muito presos à matéria, quando escutam o Evangelho, ele pode até se empolgar um pouco, mas quando ele vê que vai ter uma dificuldade, ele já volta para a minha zona de conforto e disso não quero saber. E Jesus valoriza aquele que realmente aceita, persevera e põe em prática, que é a sua caridade, né? Perfeito, é isso mesmo.
E é uma dificuldade, né? Porque, como ele fala, pode cair na pedra. A pedra é aquele cara que está totalmente materializado, né? Não tem como. Você vai bater, vai lá com uma coisa espiritual, o cara já olha para você e vai cagar. Você não sabe nada. É esse momento. Depois ele muda. Quem sabe, né? Uma hora ele vai mudar. E tem aquela pessoa que até quer, mas aí vem aquela primeira dificuldade, a parte do espinho. Vem aquela primeira dificuldade, e a fé já não está lá grande coisa, pronto, já deixa para trás, né? São as questões que nós temos, né? Às vezes também a gente quer, puxa, eu quero ir, né? Mas aí não tem a perseverança, é aquela que não teve a raiz muito funda, aí vem o sol, na primeira dificuldade também morre. Então, são processos que, às vezes, quando eu leio essa parábola, eu me identifico em vários momentos dela, assim, falo assim, puxa, eu era assim naquela época, eu era assim nessa época, depois eu consegui, até o momento que fala, puxa, agora vai, né? Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de consciência, né? Aí fez um trabalho aqui, já deu para começar, então aí a semente chega e começa, então, a desenvolver um pouquinho. Muito bom. Eu peguei pela, mais ou menos, o perfil que traça o Rodolfo Calegares. Tá, perfeito. Qual livro que você pegou, você sabe? Parábolas dos Ensinamentos de Jesus, perfeito. Rodolfo Calegari. Tá na bibliografia também, eu vou passar para vocês depois, é um livro interessante esse. Quem mais quer falar alguma coisinha? Regina, vamos lá, Regina. A Cláudia depois, tá? Oi, então, eu não sei se algum de vocês viu sobre o solo no Palavras da Vida Eterna. Eu achei uma forma diferente que é de Emmanuel, né, pelo Francisco Cândido Xavier, e tem uma hora que é no capítulo 51 que fala do solo do Espírito, e daí ele cita aquela passagem de Mateus, e outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Sim, finalzinho. Então, ele fala que existem muitos tipos de solos, né? E são criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Não sei se algum de vocês viu. Então, encontramos homens calhaus, homens espinheiros, homens parasitas, homens charcos, homens superfície, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas. E aí continua, homens erosões, homens abismos. Mas, surpreendentemente, também com alegria, existem os homens searas. Então, é da nossa seara, aqueles que reúnem consigo o solo produtivo, de caráter reto e tudo aquilo mais. A água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, o esforço próprio, o suor do trabalho. Então, eu achei muito interessante essa comparação que ele... Qual é o número? Qual é o número desse? Outros, né? Não, muito bom. Qual é o número desse capítulo aí? Você sabe? Está na mão? É o 51. 71? Palavras da Vida Eterna. Legal. Boa. 51. Excelente. Que são tipos de solo do espírito. É o 51, né? É. 51. Eu entendi 71. Legal. Boa, Julieta. Não, 51. Eu estou ficando velho e surdo também. Vamos lá. Estamos, Antônio. Muito bom, Regina. Então, bacana. Para terminar, que é uma vasta paisagem que nos rodeia e que, através da meditação, a gente tem que prestar atenção, né? E com facilidade a gente pode identificar cada um dos solos para identificar qual solo que somos nós, né? Fechou. Muito bom. Excelente contribuição também. Muito obrigado, Regina. Cláudia, você queria falar, Cláudia? Vamos lá. Liliane, depois eu quero ouvir você, Liliane. Você dá a cara aí que está querendo falar também, hein? Vamos lá. Vamos lá, Cláudia. Eu, continuando dentro dessa ideia de que nós somos semeadores também, eu achei no livro Pão Nosso, também, do Chico Xavier, né? Dizendo que é indispensável que a gente não perca de vista todas as possibilidades, mesmo que pequenas, para semeadura, para que a gente possa semear. Então, é importante um gesto, uma palavra, uma frase, uma hora. Tudo isso, por mais pequeno que seja, pode representar uma semente gloriosa, né? Então, que a gente não pode desprezar nada, por mais que a gente ache que isso seja insignificativo, né? E bate, não, perfeito. E bate com o que a Márcia falou, com o que a Cibele também trouxe, que aí somos nós fazendo alguma coisa, nós sendo o semeador. O semeador saiu a semear, nós, o que nós estamos semeando?
E aí é complicado, né? O que nós estamos semeando? Eu fico meio angustiado com isso, sabe? Eu não sei muito bem se eu quero a minha luz no alto, não. Porque você não sabe que tipo de... As pessoas ficam te observando o tempo todo mundo te observa, né? Assim, nós, assim, no nosso dia a dia e tal. Então, o nosso ato, o nosso comportamento, você falou aí do comportamento da gentileza, né? Você comentou aí, tem tudo isso, né? Quer dizer, de repente você faz uma grosseria, que semente que eu estou fazendo para outra pessoa, né? Você Por fica... isso é importante a gente refletir qual a nossa função e Exato. o que a gente está fazendo disso, né? Perfeito. Então, de Perfeito. vez em quando, Antônio. parar para pensar. Antônio, eu acho que a gente já consegue perceber nessa parábola quando a gente está na pedra, quando a gente está no espinho, e quando a gente está fazendo o bem. A gente já consegue, a gente sabe quando pisa na bola. Agora eu consigo, mas antes a gente não sabe. Quando você está num momento pedra, você não consegue saber de nada, você demora um pouco para enxergar as coisas. Mas alguém tinha chamado, eu vi uma moça falando, Sandra, fala? Eu quero falar. Quem quer falar? Renata, vamos lá, depois vai a Sandra. Mas não tem ninguém antes? Sandra... A Julieta também quer falar. Então vamos lá. Mas primeiro a Julieta. Quer falar? Então primeiro a Julieta, depois a Renata e depois a Sandra. Vamos lá. Antônio, bem curto. Os espíritas são muito observados. Eu ouço muitas palestras da Maíse Braga, sim, e ela diz que os espíritas são como se fossem para todas as outras pessoas semeadores. Então, se você pisa numa bola, numa reunião, aí fala, mas é espírita falando isso? Então, a nossa responsabilidade é muito maior, né? Exatamente. Eu gosto muito da Maísa. É muito longe. Não precisa nem ser em reunião, pode ser dentro de casa mesmo. Todo momento, exatamente. Não precisa ser nem dentro de casa. Perfeito. E eu gosto muito dessa. É uma expositora mesmo lá de Brasília, é muito divertida, ela é bem informal. Vamos lá. Ela é ótima, eu gosto. Renata, vamos lá, Renata, tu. Vai que é tua. Então, 2 minutos, hein, Renata? Vamos lá. Dá para me ouvir? Dá. Então, eu achei também, eu também peguei o Evangelho dos Humildes, né? Tá, do Rigonati, né? Eliseu Rigonati. E aí eu achei interessante, né, que ele cita que essa semente é a bússola que Jesus nos deixou, né, para nos orientar. E nessa bússola, uns aceitam e outros não aceitam para partilhar os ensinamentos, né? E aí ele cita a questão da reencarnação, que em benefício de nossos espíritos nos dá ouvidos para ouvir os ensinamentos. Então, nós temos a reencarnação como maneira da gente mudar de solo, né? Então, é o que você falou, né? Hoje eu consigo ver, mas nós temos a reencarnação que nos foi dada como um benefício para o nosso espírito, para a gente poder localizar que nós já fomos bem aquém, né? E e temos essa responsabilidade de arar esse terreno que está à nossa frente, né? É mais um instrumento que nós temos. O importante também, assim, são 2 momentos que você pode ser um homem novo, né? Você pode ser nesse momento da reencarnação, que você vai aprendendo de alguma forma aos trancos e barrancos, mas também na própria vida você tem seus momentos também que você pode mudar, né? Você hoje não é a mesma pessoa que você era há 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Então também você é uma nova pessoa. Né? E ele fala o seguinte, né? Que nos aguça a inteligência e a moral a cada período reencarnatório. Então, a cada vez que nós viemos aqui, e dentro da vida a gente também, né, vai mudando essa situação. Mas a gente tem que ter conhecimento, tem que mexer na nossa moral, né? E perseverar, né? Perseverar. E aí eu achei interessante que ele fala que o Espiritismo não se arroga o direito de estar com toda a verdade, né? Ele acompanha a evolução das criaturas, apesar como a Julieta falou, nós somos os primeiros a falar, você é espírita e você falou isso.
você não fez isso, né? Mas a gente tem que tomar só cuidado para não ser hipócrita, né? Isso tem que estar dentro de nós, porque também a gente quer passar de ser espírita bonzinho, também não adianta, né? Mas como está nós... Não, né? tem Como que ser você, né? Tem que ser de verdade, perfeito. Legal, Renato. Muito bom. Sandra, fala aí, Sandra, curado. Não, eu ia falar justamente o que a Julieta e a Renata falaram, da responsabilidade, né, de nós espíritas, e porque no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nessa parte do semeador, eles falam bem isso, que os espíritas podem ficar fascinados, né, com a sua mediunidade, procurando o brilho próprio, essa coisa mesmo da responsabilidade. E também eu só queria ler uma coisa bem rapidinha que eu vi, dei um Google, igual o Luiz. Luiz, eu dei um Google, porque eu só tinha assim, 2 livros que eu podia olhar, e eu encontrei isso, infelizmente eu nem anotei de onde, mas eu achei legal. Que também ele é conhecido, essa parábola também é conhecida como a parábola dos solos. A adequação do solo depende do coração de cada um de nós, que recebe a semente do Evangelho. Em relação à suscetibilidade aos ensinamentos espirituais, alguns corações estão endurecidos e despreparados, outros estão pedregosos por falta de uso e outros fitos nas coisas do mundo. E como tornar nosso solo fértil? Por meio da oração, da vigilância, do estudo, do servir ao próximo, controlando as más inclinações e apostando na reforma íntima. Legal. Seria bom a gente saber de onde veio, né? Por isso que eu falo muito dos livros. Não, nada contra a internet, mas que a gente tem que saber. Mas isso aí tá bom, mas é bom a gente saber. Fechou, né? Não fechou. Tá bom, tá ótimo. Agora, eu só queria chamar a atenção de vocês o seguinte, porque Jesus fala, ele usa muito esses elementos. E não é curioso que ele pega e fala assim, o semeador saiu a semear. E ele foi jogando a semente. Ele não ficou... Veja, eu imagino que a semente seja uma coisa muito valiosa para você ficar jogando em pedra e ficar jogando no meio do espinheiro. Por que vocês acham que ele não teve essa preocupação? Por que o agricultor, na hora lá, está jogando para qualquer lado? Por que vocês acham que Jesus não fala assim, o semeador só escolheu um tipo de solo? Por que ele não teve essa preocupação? Está aí semeando. Vocês acham que isso era normal na época, assim? Eu acho que ele quis porque chocar. As boas vão brotar, com certeza, né? E vão virar novos semeadores. Tudo bem, mas por que ele não está economizando semente? Por que ele só não está jogando semente no lugar que a terra é boa? Vamos lá. Mas eles já não mexiam com a agricultura? Eu acho que é uma mexiam. Mexiam, mas veja... Porque se você... Fala. Se você domina... Aquele povo domina aquela situação. Aí você chega e dá o óbvio, a pessoa não vai refletir sobre o assunto. Tudo bem. E naquele momento, quando ele fala, ele joga, então, na verdade, ele fala, mas se eu jogar a semente em terreno espinhoso, ela não vai brotar. Olha, eu acho que... Você vai colocar voto para quem você já acha que sabe para quem vai votar? Você vai pedir voto em lugares que tenha diversidade. Peraí, deixa eu ver se a Sandra... Vamos lá, eu gosto da polêmica, eu gosto da bagunça, vamos lá, do caos, vamos lá. Por que eu acho que tem que jogar em todos os solos? Porque um dia, um desses solos também vai frutificar. Por que ele ia jogando as sementes? Quer dizer, não era perdida, porque uma hora, aquele mesmo... Você é um exemplo disso, você mesmo falou. Uma hora, mesmo aquele solo pedregoso, mesmo aquele solo que tinha espinhos, ele vai frutificar. Então, não era uma semente perdida, nunca foi perdida. Então, Deus nunca desiste de nós, é isso? A semente está aí. Essa é a... Essa daí, ela acertou. Muito bem. Fala, Márcia está com o dedinho levantado. Acho que tem a ver com o capítulo anterior, né? Aquele finalzinho, né? Sim. Que ele fala que né, do pai, da mãe, dos irmãos, da irmã, né, Jesus. Quer dizer, todos são meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Eu acho que tem muito se seguir a palavra de Deus. Então ele vai jogando, né? Ele não faz distinção. Eu acho entre as pessoas, né? Eu acho que cada um tem o seu momento, então ele vai jogando, cada um pega no momento que for oportuno. A semente nunca para de ser jogada. Perfeito? A oportunidade tem para todos, não exclui um e nem outro. Está sendo jogado o tempo todo. Ele não faz
E não faz diferença. Perfeito, exatamente. Não faz seleção. Me lembra muito da ovelha perdida, Eu posso... né? Ovelha perdida. Uhum. Que ele não faz discriminação das boas ovelhas, ele quer aquela perdida. Então, ele insiste naquele solo mais difícil, porque ele sabe que um dia existe a chance dele mudar. Perfeito. Antônio, sabe o que eu acho também? Eu acho que aquela época era uma época de plantio, tinha-se poucos conhecimentos, né? Ele foi o grande revelador, enfim. E, na verdade, a parábola tem um momento em que ela fala que muitos depois continuaram seguindo ele porque ele tinha sempre algum ensinamento, ele sempre tinha alguma coisa para dizer. Então, acho que ele foi plantando, né? E os frutos foram dando. Alguns seguiram e gostaram de ouvir a palavra dele. Por isso que ele arrastou, né, multidões. Exatamente. E também por causa que a semente dele era uma semente diferente. Se você comparar com a semente, por exemplo, dos fariseus, era outro tipo de semente, né? Entendeu? Então, beleza. Então, por isso até que as pessoas falavam assim, puxa, isso que ele está falando é diferente, isso que ele está falando chamava atenção. Ok, Luiz, vamos lá, você está com o dedinho levantado aí, vamos lá. Vamos... Não, isso justamente foi o que me chamou a atenção naquela apreciação do pastor presbiteriano, quando ele disse, há semeador que sai a semear e aquele que semeia sem sair, ou seja, aquele que semeia no lugar certo. Sim. Tá certo? Então, isso me chamou a atenção. Você tem dois tipos de semeadores. Um que vai jogando e o outro que vai onde sabe que vai dar, que vai render mais, porque era uma sociedade eminentemente agrícola. A indústria rudimentar que tinha em Nazaré ou na Galiléia era extração de azeite. Beleza. Muito bom. Não, é isso mesmo, também. É uma visão também. Muito bem. Alguém quer mais falar mais alguma coisinha? Porque nós já estamos aqui, já estouramos o nosso tempo. E como eu percebi, eu já sabia que nós íamos estourar mesmo, assim, não ia dar para falar tudo. Aí vai ficar, então, para a semana que vem, eu vou deixar você falar, Ana, deixa eu só complementar aqui. Então, vai ficar para a semana que vem, a gente vai ver por que Jesus falava em parábolas, a explicação da parábola que Jesus fala, vamos ver rapidamente essa parte aqui. E aí fica, então, para um estudo mais aprofundado, se vocês puderem, a parte que começa lá no versículo 21, tá bom? Que é a parte da lâmpada, e a parte a medida, né? A medida com que você será medido, que nós já falamos um pouco aqui, já vai ficar mais fácil para vocês compreenderem essas duas partes aqui. Então, na semana que vem, nós vamos tentar falar sobre isso, tá bom? Então, depois eu passo para vocês lá pelo WhatsApp. Ana, você queria ler um negocinho, se for rapidinho, vamos lá. É do Antônio Baduim Filho, Vivendo o Evangelho, volume 2, ele faz várias poesias relacionadas com cada capítulo do Evangelho. E numa delas, eu estava vendo aqui Tua Semente, né, que é referente ao capítulo 17 e tudo, e eu achei que muita coisa que foi falada aí, ele coloca aqui, né? Palavras, atitudes e gestos são seu som está estranho, Ana. Que lança a volta da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não. O importante é que seja sempre o semeador do bem, né? E uma outra aqui. Obrigações materiais regem-se pelas leis humanas. Obrigações morais dependem de você. Os seres de coração calcados nas lições de Jesus, são assuntos de sua consciência, fora do alcance da legislação dos homens. Contudo, a menor dívida quanto a eles é da alçada do Código Divino, que usa o anestésico da misericórdia, mas não esquece o bisturi da justiça. Legal. É só isso aí. Muito bem. São bom encerramento. Dois trechos aqui. Qual é o nome desse livro, Ana? Porque a hora que você falou, picotou. Qual é o nome do livro? É Antônio Baduim Filho, Vivendo o Evangelho. Tá legal, bacana, volume 2. Ele sempre traz... pensamento, tá bom. Ele sempre traz um pensamento e uma conclusão. Eu li duas para vocês, que eu achei que uma estava junto com a outra, que falou de caridade, de bens materiais e tudo. Legal. No caso de
agricultura, então eu juntei aqui, tá? Boa. Eu só li a conclusão dele. Muito bem, dona Ana. E aqui, como vocês podem perceber, está chovendo e caindo raio aqui. Está ótimo o negócio. Aqui também. Daqui a pouco eu vejo o Noé e a arca passando na frente da janela. Aqui também, aqui está caindo. Por isso que eu tive que me ausentar, porque eu fechei a janela. Beleza. Exatamente. Gente, foi essa a dinâmica. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho aqui do que eu estava imaginando aqui no workshop, eu e o Luiz. Espero que vocês tenham curtido e que a gente continue aí nessa tarefa, que eu acho que é muito enriquecedora para nós fazer essa análise um pouco mais profunda aqui do Novo Testamento. Mas eu estou aberto aí, se vocês quiserem dar a sua opinião, falar alguma coisinha. Se não der aqui hoje, podemos falar na próxima aula ou aqui pelo WhatsApp, vocês podem me procurar, tá bom? Mas o importante é que vocês me falem se vocês estão curtindo ou não, né? Ô, Antônio, eu perdi aqui por causa da chuva. Semana que vem vai ser qual parábola? A semana que vem provavelmente vai ser a da lâmpada, logo na sequência aqui, no versículo 21, 4:21, capítulo 4 de Mateus, versículo 21. Tem a lâmpada e tem a parte da cuidado com o que ouvis, né? Com a medida com que medir será medido por vós. Então, é só para tomar cuidado. São essas dúvidas, depois eu vou passar para vocês. Tá bom. Pelo WhatsApp. Até porque a chuva me deu eu tive que fechar a janela. Tranquilo. Depois eu passo. Mas a gente vai na sequência. Então vamos ver depois da semana que vem o que Jesus vai explicar, porque os discípulos ficam perdidos com aquela informação. Vamos falar sobre por que ele fala sobre parábolas. Vamos também. Há uma sequência e nós vamos seguir nela na semana que vem. Fechou, gente? Depois eu espero o feedback de vocês aí, o retorno de vocês sobre esse formato aí, tá bom? Legal. Eu gostei. Eu acho que aprendi muito assim. E vocês viram como tem livro, né? Vocês viram como cada um foi aí, pegou, não houve nenhuma repetição, foi um negócio bem legal. E Sandra, é interessante o modo de cada um, né? Exatamente. Cada um Por isso. Tudo que eu vi que os colegas viram, mas de uma forma diferente do que eu vi. Eu sou muito didática, sabe? Por causa de escola, eu sempre fui muito didática. Não é um mais um igual a dois aqui. E é legal porque é aquilo que a gente estava falando, a parábola é aberta, cada um pode dar a sua própria interpretação e o seu sentimento em relação a isso. Aí eu fiquei babando, cada um que foi falando, eu fiquei babando. Muito bem. Sandra, então, por favor, Sandra Curado, vamos fazer a nossa vibração. Não sei se alguém colocou alguma vibração aí na caixinha nossa, mas vamos em frente. Acho que não. Tá. Bom, e assim, agradecidos que estamos pelo tanto que recebemos nessa tarde, nesse nosso encontro delicioso, vamos transformar toda essa gratidão em vibração de amor. Então, vamos vibrar muita luz para todo o planeta Terra, para todo o Brasil, seu povo, e vibremos por todos que sofrem do corpo e do espírito, onde quer que estejam. Vibremos pelos lares em desarmonia, vibremos em especial pelo nosso lar, vibremos por todos os que amamos e aqueles que temos dificuldade na convivência, por todos os nomes do chat e da urna da Seara Bendita, e pedindo permissão ao plano maior, vibremos por nós mesmos. E que o nosso esforço seja abençoado, que o nosso solo seja fértil e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que o nosso solo seja fértil, isso aí, excelente, Sandra. Tem que continuar fértil, né? Porque a gente não causa uma erosão, coloca umas pedras lá de novo, que tem esse perigo também. Vamos adubar. Essa chuva que tá dando, olha, vai ter umas erosões aí. Tem que tomar cuidado na vida. Gente, mas é isso. Então, olha, muito obrigado. Semana que vem, então, nós nos reencontramos, e aí eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, e se vocês depois também quiserem dar um retorno de que vocês acharam, me manda lá pelo WhatsApp também, tá bom? Até semana que vem. Fique com Deus, hein? Tchau, Antônio. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.